Bom, mais um vídeo que vamos gravar para você. E se você estiver nesse vídeo aí, meu irmão, não saia desse vídeo, porque vou falar sobre o juízo de Deus, talvez algo que você ainda não viu na Bíblia. E quero que você preste bastante atenção, porque a tua vida também, que queira que você esteja vivo ou morto, você vai comparecer perante esse tribunal de Cristo, que é o julgamento de Cristo, e você vai entender isso agora. E nós vamos ver pelo Apocalipse, começando por Apocalipse 14, verso 6, está escrito assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda nação, tribo e língua e povo. Verso 7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Veja que aqui é dito que é chegada a hora, quer dizer, está chegando a hora não, chegou, já está acontecendo. Então, é chegada, chegou, o juízo de Deus está em acontecimento nesse momento. Agora, se o juízo de Deus está em acontecimento, quantas pessoas comparecerão perante o tribunal de Cristo? E nós vamos ver isso aqui na Bíblia também. Vamos aqui para 2 Coríntios 5, verso 10. 2 Coríntios 5, verso 10. E vamos ver o que tem aqui. Chegou a hora. Ali no Apocalipse a mensagem diz que chegou, já está acontecendo. Agora, quantas pessoas, quais são os que vão ser julgados? Vamos ver. 5, verso 10, 2 Coríntios. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui Paulo diz que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, todo ser humano, todos os seres humanos que já existiu na terra, desde Adão, que é os primeiros, até o derradeiro a nascer na volta de Cristo. Todos os seres humanos, toda a humanidade, não importa se já morreu ou não. Se já morreu, vai ressuscitar, e se estiver vivo, vai comparecer. Então quem está morto vai viver para comparecer, não vai ficar ninguém de fora. Então todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Portanto, aquela ideia, quando as pessoas estão desesperadas e não tem mais nada a perder, que não quer mais viver, vai e tira a vida pensando que vai ficar de boa, não fica, meu irmão. Porque você morre agora, essa morte aqui, mas depois você retorna para prestar conta. E aí é que você vai pagar. E o pior é que o fogo de Malaquia, que é quente, feito por diabo e seus anjos, vai queimar você também. De que modo? Vai queimar vivo, até queimar a última matéria que tiver do corpo. Então é melhor prestar atenção e fazer com que não venha cair no juízo de Deus. Então veja. Então nós já vimos que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo. Se todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, então vamos ver quem são os primeiros a ser julgados. 1 Pedro 4,17. Quem são os primeiros? Aqui está. Porque já é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Pedro diz, olha, já começou, já é tempo de começar o julgamento de Deus, e vem pela casa de Deus. Onde é a casa de Deus? Pelos crentes, pelos servos de Deus. Se primeiro vem por nós crentes, por nós servos dele, Pedro dizendo, o que será daqueles que não seguem o Evangelho, que não obedecem, entendeu? Pior ainda, que se os seus filhos são julgados e os outros, porque ele começa dando exemplo, começando pela sua casa. Então aí está. Agora, se os primeiros a ser julgados são a casa de Deus, agora o que vai ser julgado lá no julgamento de Deus? O que é que vai ser julgado lá? Quais são, o que é que vai ser avaliado? Vamos aqui para Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Todas as obras vai comparecer perante o julgamento de Deus.
Até mesmo aqueles pecados que às vezes a gente comete só no pensamento, pensando, ninguém sabe, mas Deus sabe dele, porque Deus sabe do que tu pensa, até do que tu vai pensar. Então esses pecados escondidos vão comparecer lá também. Então nada ficará escondido. Então você entende que o juízo de Deus é pelas obras, a salvação é pela graça em Cristo Jesus, mas o julgamento é pelas obras. Entendeu? A salvação pela graça e o julgamento pelas obras. Ou seja, não adianta aquela ideia, sou salvo de graça e continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, de errado. Não adianta, que a graça não vai me salvar dessa forma. Como se diz Hebreus 5:9, a graça é para aqueles que lhe obedecem. Então a graça é para aqueles que lhe obedecem. Nós somos salvos para obedecer e não para a desobediência. Essa é a verdade. Mas todas as obras vai comparecer perante o tribunal de Cristo também. Então nada vai ficar de fora. Todas as pessoas com todas as suas obras. E os primeiros serão os de Cristo, os da casa de Deus. Começa pelos crentes. Mas não fica por aí. Quem é o juiz? Quem é o juiz no julgamento de Deus? Quem é o juiz no julgamento de Deus? É isso que é a pergunta, é isso que quero saber. Quem é o juiz? Vamos ver aqui em Salmo 50, verso 6. Os céus anunciam a sua justiça, porque o próprio Deus é que julga. Então o próprio Deus é juiz. Então o próprio Deus é juiz. Então Deus é o juiz. Mas quem será o advogado? Quem será o advogado de defesa? 1 João 2:1, lemos assim: Jesus diz: filhinhos meus, digo isso para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos aqui um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então Jesus Cristo é o nosso advogado de defesa. Mas quem será o advogado de acusação? Que também nós devemos entender que tem um advogado de acusação. Se tem juiz, se tem advogado de defesa, com certeza tem um advogado de acusação. E aqui está, Apocalipse 12, verso 9 e 10. Lemos assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Verso 10. Então vi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação e o poder e o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, o advogado de acusação é Satanás. Cristo é o advogado de defesa, mas Satanás é o advogado de acusação. Mas não fica por aí. Quem é as testemunhas diante ali do julgamento de Deus? Apocalipse 5, verso 11. Quem são as testemunhas? Vamos lá, Apocalipse 5, verso 11. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares, de milhares. Então são milhões, milhares de milhares em volta do trono de Deus como testemunha. Os anjos são as testemunhas. Deus é o juiz, Jesus é o advogado de defesa, o diabo é o advogado de acusação e os anjos são as testemunhas. Essa é a verdade. Qual é a lei que vai ser usada na norma desse julgamento, desse juiz? Veja Tiago 2,10, lá está escrito assim: porque todo aquele, vamos ler lá, todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, ou seja, é os 10 mandamentos, é a lei de Deus, é os 10 mandamentos, é a lei de Deus, é a norma do julgamento. Agora, o que dirá daqueles que aprenderam que não tem que guardar a lei, que não segue a lei, que não conhece a lei? O que dirá deles? Como vão ser julgados? Pois não tem lei, eles não aprenderam e o julgamento é pela lei. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu tinha para vocês e queria que vocês lembrassem bem do que foi lido aqui, que é o juízo de Deus, é apenas um resumo, e vocês lembrem bem. E lembre que a salvação é pela graça, só pela graça, mas a condenação é pelas obras, porque o julgamento é pelas obras. A salvação é pela graça,
Agora veja só, Hebreus 5, verso 9. A graça é para aqueles que lhe obedecem. Somos salvos para obedecer e não salvos para desobedecer. Correto? Um obrigado e até ao próximo vídeo.